Senhor, meus amados, queridos irmãos. Estamos nesse dia, mais uma vez, estudando uma lição abençoada, maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus continuará falando conosco, como já tem falado nas duas primeiras lições desse trimestre. E nós estaremos aqui hoje estudando, dentro do assunto de mordomia cristã, a lição de número 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Nós vamos tratar um pouquinho sobre a alegria de sermos participantes do trabalho do Senhor, da casa do Senhor, agindo com alegria na manutenção das coisas do reino, das coisas de Deus, da casa do Senhor, local físico do templo e também do lado espiritual. Para iniciar, vamos fazer uma oração. Quero já de antemão agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui estudando juntamente essa lição abençoada. É sempre um aprendizado, é sempre uma oportunidade que o Senhor nos concede para estarmos aprendendo mais, estudando mais a palavra dele. Também agradecer a Deus pela vida da nossa liderança, que nos permitiu estarmos aqui juntamente estudando com os irmãos essa lição. Deus continue abençoando poderosamente. Vamos fazer uma oração? Amado Eterno Santo Deus, nós somos gratos por esse dia abençoado, pela oportunidade maravilhosa, ó Deus, de estudarmos essa lição, a lição de número 3, ó Deus, onde nós podemos entender que somos participantes da Tua obra, do Teu reino, e como servos, ó Deus, fiéis, precisamos, ó Pai, estar dispostos a sermos fiéis em tudo, em todos os aspectos da nossa vida, seja no financeiro, seja no aspecto material, os nossos bens, a nossa vida, ó Deus, como um todo. Te agradecemos também pela vida da nossa liderança, Pastor Moisés, toda a nossa liderança da igreja, continua abençoando poderosamente todos os irmãos também que vão estar participando dessa escola bíblica dominical, que sejam abençoados, suas casas sejam abençoadas, suas famílias sejam abençoadas. Continua falando conosco, nos direcionando em tudo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados, chegamos à lição número 3. Um tema que tem sido muito importante, muito proveito estudarmos sobre a mordomia cristã. Eu tive a oportunidade em lições anteriores, na primeira lição, comentar com os irmãos sobre a importância do tema para os nossos dias, sobre a necessidade do tema dos nossos dias. Essa semana, como exemplo de mordomia cristã, nós tivemos o culto das primícias, e é um bom exemplo sobre a liberalidade, palavra essa que nós vamos falar muito ao longo dessa lição, já eu explico o que significa. Mas sobre a liberalidade de abençoar, de estender a mão para abençoar, de usar aquilo que o Senhor tem nos dado para também sermos abençoadores. E a lição vai permear um pouco por esse caminho, ela vai seguir um pouco por essa linha de pensamento. Nós vamos estudar sobre 3 tópicos, que ele vai começar falando sobre a construção do tabernáculo no deserto, no tópico 1, depois no tópico 2, a restauração do templo, quando deixa de ser tabernáculo e se torna o templo em Jerusalém. E depois trazendo um pouquinho mais para os nossos dias, encerrando a lição no tópico 3, sobre cuidado com a casa de Deus. Então nós vamos entender em várias passagens bíblicas, é uma lição, inclusive, muito recheada, com muito texto de referência bíblica. A gente não tem tempo aqui para fazer a leitura de todas as referências, mas eu vou citar várias delas. E você que tem a revista na sua casa, eu te aconselho a fazer a leitura de todos os versículos que a Bíblia traz que a lição traz como referência, porque eles nos trazem um ensinamento, um entendimento melhor, mais amplo do que realmente Deus usou o comentarista para escrever para nós nessa lição. E o nosso textual, e o que me chama a atenção já no título da lição, é que nós vamos entender isso ao longo da lição melhor, mas destaca 2 palavras que eu destacaria, pelo menos. Participando. Eu preciso ser participante da obra do Senhor. Não apenas um frequentador, não apenas alguém que vai à igreja, mas eu preciso participar. Eu preciso fazer parte, eu preciso estar inserido no contexto da obra do Senhor. E trazendo para os nossos dias atuais, ser participante, estar inserido na casa do Senhor, na igreja que nós servimos, na igreja que nós frequentamos. E a segunda palavra que eu destaco logo no título dessa lição, que me chama muita atenção também, a primeira é participar. Mas o comentarista usado por Deus, ele coloca participando com consciência. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo em especial, ele chama muita atenção sobre o culto racional, sobre o entendimento daquilo que você está fazendo, sobre a clareza do seu pensamento
quando você está se prestando a servir a Deus, quando você está se propondo no coração, melhor dizendo, a prestar um serviço para Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre o culto racional, o culto com entendimento, trazendo um pouquinho para essa palavra da consciência, quando eu participo com consciência, com entendimento, e aí a gente chega na segunda parte do título, que é a alegria da manutenção do serviço. Então, a primeira coisa que eu preciso já ter em mente nessa lição, a gente vai destacar muito sobre a palavra liberalidade, mas a primeira coisa que eu preciso ter em mente é que eu preciso ser participante. Eu não posso ser só ouvinte. Eu não posso ser apenas um frequentador. Né? Nós somos convidados, nós somos convocados pelo Senhor a ser participantes. E o segundo ponto do título, participantes com consciência, com entendimento, destacando aquilo que verdadeiramente eu estou fazendo com entendimento para o Senhor. Porque quando eu sou participante com entendimento, eu entendo perfeitamente qual a minha posição no reino de Deus. Qual a vontade de Deus para a minha vida? Com o que eu posso contribuir para o reino de Deus? Isso tudo está envolvido com mordomia cristã. Se nós pegarmos as lições anteriores, já destacamos sobre o tema de mordomia cristã, justamente o fato de que nós somos mordomos, nós administramos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para administrar. E foi falado na primeira lição que a mordomia ela abrange vários aspectos da vida do crente, vários aspectos da vida cristã como um todo. E um desses aspectos é justamente a mordomia em relação ao serviço, à manutenção, ao cuidado da casa de Deus. E também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos bens, com a nossa vida como um todo. Em tudo isso a mordomia está envolvendo. Bom, o texto áureo está em Êxodo capítulo 35, versículo 21, que fala assim para nós, olha, e veio todo homem a quem o seu coração moveu. Eu destaco aí justamente essa primeira parte. O coração daquelas pessoas que foram participar, que foram ali contribuir, eles foram movidos. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o estimulou. Então, olha que interessante, quando Moisés convoca o povo a trazer doações para que fosse construído o tabernáculo, que é o texto que a gente vai estar, essa referência que a gente está lendo, o povo entendeu o propósito, o povo entendeu que aquilo ali fazia parte da mordomia cristã, o povo entendeu que aquilo ali fazia parte da participação com consciência no reino. E aí, conscientemente, e a Bíblia vai dizer que com alegria, seu coração se moveu, o espírito foi voluntário, ou seja, cada um voluntariamente entendeu. E o que eles fizeram? Olha a parte B do versículo. Trouxeram a oferta alçada ao Senhor. Então eles entenderam o propósito da construção do templo, quando foram convocados para contribuir com a construção do tabernáculo, na verdade, e eles levaram com o coração voluntário a oferta ao Senhor. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para os vestidos santos. O que é isso? Eles não só contribuíram com a oferta, que seria a construção do tabernáculo, mas eles construíram também com o seu serviço aquilo que eles tinham condições de fazer. Então, além da oferta de doações, de materiais para a construção do templo, do tabernáculo, eles também contribuíram com o seu serviço, aquilo que Deus capacitou cada um, e também eles entenderam que era necessária a contribuição para os vestidos santos, ou seja, para as roupas que os sacerdotes estariam usando. Então nós entendemos, e aí eu já começo a destacar um pouco sobre a questão da liberalidade, porque quando nós pegamos o versículo que fala logo no início, que veio todo homem a quem o seu coração se moveu, ou seja, eles foram de coração movidos pelo Espírito a doar, a abençoar, a contribuir para a construção do tabernáculo. Quando eles fizeram isso, eu entendo que eles agiram com liberalidade no seu coração. Mas o que é liberalidade? O que significa essa palavra? Que nós vamos permear ao longo de toda a lição esse contexto. A palavra liberalidade no dicionário, de uma forma muito simples, um resumo muito simples do que ela significa, que ela tem vários significados, mas eu achei o que se encaixa muito com a vida do cristão, quando ele oferta com o coração movido pelo Espírito. A liberalidade é dar sem esperança de receber algo em troca. Olha que sentido bonito que essa palavra tem.
Olha como é que ela se encaixa e se aplica na questão da mordomia cristã. Ora, o que o mordomo cristão tem como propósito? Né? Doar, abençoar, né? Abrir a mão para contribuir sem esperar receber nada em troca. Porque o mordomo cristão, ele entende, ele tem a consciência de que nós apenas administramos o que já é do Senhor. Inclusive a nossa própria vida. Né? Nós estamos vivendo durante um período aqui na Terra, mas a nossa vida pertence ao Senhor. Então a nossa vida, inclusive, deve ser apresentada como um serviço na casa do Senhor. Bom, esse é o texto áureo que já fala muitas coisas interessantes para nós. Verdade aplicada. Como povo de Deus, somos convocados, de novo a palavra, a participar. Está lá no título, nós já falamos sobre ela. A participar da manutenção dos locais de culto com nossas contribuições financeiras e com o nosso trabalho. Então nós vamos ver ao longo da lição, principalmente no tópico 3, fechando a lição, sobre a oportunidade que nós temos de contribuir abençoando os locais de culto com a manutenção. Né? Já imaginou se a igreja não tivesse cuidado, se fosse um telhado caindo aos pedaços, se o som fosse aquela caixa zoando, que a gente não conseguisse prestar atenção, entender o que está sendo feito, se não tivesse uma iluminação adequada, a gente não poderia fazer os cultos à noite, prestar os cultos à noite, se não tivesse, por exemplo, água saindo na torneira, como que a gente poderia realizar os nossos cultos de adoração a Deus num tempo que não tem as mínimas condições de higiene, condições de segurança? Então, em vários aspectos nós vamos entender ao longo da lição a necessidade do cuidado da casa de Deus. Isso também é mordomia cristã. Bom, 3 objetivos muito rápidos da lição. Nós vamos reconhecer que devemos cuidar da casa de Deus, vamos falar sobre isso. Saber que as ofertas geram bênção para o ofertante. Quando eu abro a mão para abençoar, eu estou recebendo também bênçãos. E ressaltar que Deus honra os que o honram. Nós vamos falar sobre isso nos 3 tópicos. O texto de referência, ele está em 1 Crônicas, capítulo 29. Nós vamos voltar já nesse texto também, principalmente no tópico 2, sobre a reforma do templo. Mas o texto de referência, versículo 3 até o versículo 6, e fala o seguinte: e ainda que de minha própria vontade para cuidar da minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, demais eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Esse texto aqui está fazendo menção quando Davi começa que Deus não permite Davi construir o templo. A gente não vai entrar nesse ponto agora, porque realmente fugiria um pouco do tema da lição. E a gente não teria tempo para esclarecer detalhados. Mas quando Deus não permite Davi construir o templo, ele começa então apenas a preparar. Que Salomão construiria o templo mais tarde, mas Davi começa a preparar materiais. E ele chega nesse versículo e ele diz: olha, o que é meu particular, meu tesouro particular, eu também estou doando para a construção do templo, fora tudo que eu já tenho preparado de material para deixar guardado para no futuro ser construído. Versículo 4. 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e toda a obra da mão de artífices. Quem, pois, está disposto a encher da sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então, Davi estava contando o testemunho dele, aquilo que ele estava fazendo, mas ele também pergunta: quem também de vocês estão dispostos a abrir a mão para abençoar voluntariamente ao Senhor, oferecer ao Senhor voluntariamente? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de milhares de centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Então é interessante que aquelas pessoas que estavam ouvindo Davi ali, eles também entenderam a necessidade de ser participantes da construção do templo, da casa do Senhor, que viria a ser construída por Salomão anos mais tarde. Bom, vamos para a nossa introdução, porque realmente o tempo ele é curto para nós aprofundarmos muitos detalhes, mas nós vamos voltar nesse texto já, no tópico 2 em especial. Nessa lição, introdução, nessa lição baseada nos registros bíblicos, veremos que o povo de Deus é chamado a servi-lo com alegria e fidelidade também na manutenção dos locais de culto. Nós somos convidados, com contribuição financeira e com trabalho.
visando a continuidade das atividades de oração, adoração e anúncio da palavra de Deus. Se não tiver uma manutenção do templo, nós não podemos nos reunir para pregar a palavra do Senhor, para que um visitante possa visitar a nossa igreja. Quando nós recebemos visita nas nossas casas, é muito comum nós prepararmos ali, normalmente, a melhor mesa, o melhor talher. Quando nós convidamos alguém para vir de um banquete na nossa casa, nós normalmente colocamos o melhor que nós temos. A casa vai estar limpa, vai estar com a iluminação boa, vai estar bem cuidada. Ninguém gosta de convidar a pessoa para ir na casa dele se a casa está bagunçada, se a casa está com pintura toda descascada, se a casa não tem uma iluminação direito, não tem água. Ninguém gostaria de convidar alguém para ir na sua casa. Imagine na casa de Deus quando nós levamos os nossos visitantes para ouvir a palavra de Deus. Se ele encontra com uma situação que não oferece nem segurança, e essa pessoa vai visitar a igreja, ele chega ali já preocupado que o telhado está caindo, tem goteira, não tem uma estrutura adequada. Ou seja, a casa de Deus também merece o mesmo cuidado. E aí, na introdução, eu quero fortalecer novamente uma palavra. Eu falei muito sobre a liberalidade, mas tem uma palavra que nós precisamos entender muito no contexto dessa lição de hoje, que é a questão de pertencimento, de nós pertencermos, de nós termos essa visão de que estamos inseridos na igreja, fazemos parte da igreja. Ah, mas eu não sou obreiro, eu sou membro, ou então eu sou uma pessoa que trabalha, por exemplo, na portaria, eu sou uma pessoa que trabalha em tal departamento, não apareço, não tenho, por exemplo, oportunidade de pregar, não sou pregador. Independente da posição que nós estamos, como servos de Deus, independente de onde o Senhor nos colocou para servir, nós precisamos entender que nós fazemos parte, nós somos pertencentes àquela comunidade de fé, que é a igreja. E o segundo ponto que eu destaco, já logo na introdução, para nós entendermos, são palavras, meus irmãos, que eu estou destacando aqui para que a gente já comece a gravá-la na nossa mente, entender ao longo da lição para que lado que a lição está nos convidando. O que a lição está falando conosco nessa manhã, nesse dia. E a terceira frase que eu destacaria também já aqui é o amor pela casa de Deus. Quando eu pertenço, quando eu entendo que eu faço parte, eu tenho amor pela casa de Deus. E aí, a gente tem 2 salmos que eu gostaria de ler, apenas 2 primeiros versículos, só para destacar. Um deles, Salmos, capítulo 84, versículo 1. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha, a vontade do salmista está nos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então o salmista aqui está colocando como ele é amável o tabernáculo, a casa do Senhor. A alma dele estava anelante de estar nos átrios do Senhor. Um outro versículo também de Davi, Salmo 122, que destaca: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então fica essa pergunta, já para a gente iniciar essa lição. Você tem se alegrado de estar na casa do Senhor? Você, assim como o salmista, pode dizer que a casa do Senhor, os tabernáculos do Senhor, quão amáveis são os seus tabernáculos? A minha alma tem anelo, desejo de estar na sua presença, na sua casa? Fica essa primeira pergunta para nós logo na introdução. Bom, o tópico primeiro, ele vai falar sobre a construção do tabernáculo no deserto, das ofertas, da forma como foi construído. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós entendemos claramente que o próprio Deus, ele dá as diretrizes, as medidas, os materiais, ele dá toda a receita, todo o detalhamento de como o tabernáculo deveria ser construído. O mais interessante é que Deus não apenas ele ordena a Moisés que construa, ele não apenas dá a planta do tabernáculo, deixa tudo pronto, o que vai ser usado com os materiais, ele foi o arquiteto do tabernáculo, mas ele também deu sabedoria às pessoas para que construísse. Então, meu irmão, o que eu começo a entender já por aqui? Fugindo um pouquinho, mas já trazendo para a nossa vida cristã, quando Deus nos dá algo para fazer, ele não somente dá as diretrizes, mas ele também nos capacita. Ele não somente vai te dizer o que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, mas ele também vai te orientar, ele vai te capacitar. Ele vai te ensinar como deverá ser feito aquele trabalho, aquela obra que ele te deu nas suas mãos.
Então não se preocupe, se você tem um chamado da parte do Senhor, se o Senhor falou que você vai pregar, se o Senhor falou que você vai cantar e você não tem dom para aquilo, acha que não tem dom, fica tranquilo. Se o Senhor deu a diretriz, é porque Ele vai capacitar também. Assim aconteceu no tabernáculo. E nós lemos isso. Que lá no tabernáculo, justamente Deus ele dá a diretriz para Moisés. Ele dá a planta do tabernáculo, mas ele também capacita homens para que trabalhassem com ouro, trabalhassem com metais, trabalhassem com todos aqueles materiais que ele haveria de dar. Ele deu sabedoria àqueles homens para lidar com aquele material que Deus determinou que fosse construído o tabernáculo. Bom, tópico primeiro. Sempre foi propósito de Deus se relacionar com seu povo. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala justamente sobre isso. O propósito de Deus sempre foi estar com o seu povo, se relacionar no sentido de ter comunhão com o seu povo. Né? Deus não é aquele Deus que fica somente lá no céu, querendo estar isolado, não querendo ter comunhão, não querendo estar cuidando dos seus, estar ouvindo a adoração dos seus, conversando com os seus, dando diretrizes aos seus. Não. Pelo contrário, Deus é aquele Deus que ele sempre quis se relacionar com o seu povo, estar próximo ao seu povo. E o versículo 8 de Tiago, capítulo 4, fala para nós: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração. É interessante que Tiago fala que se nós nos chegarmos a Deus, ele se chegará a nós. Isaías, no capítulo 59, versículo 1, vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos agravados. Então, e a parte B do versículo lá de Tiago fala que nós devemos limpar os nossos pecados. E o versículo 2 de Isaías 59 fala que o nosso pecado é que causa a divisão entre nós e o nosso Deus. Então nós temos várias passagens bíblicas, várias referências bíblicas que destacam a vontade de Deus de estar com o seu povo. Destaca a vontade de Deus nos convocando, nos convidando a ter uma intimidade com Deus, estar mais próximo de Deus. E aí no livro de Êxodo, vemos que o Senhor ordenou que fosse feito o tabernáculo, dizendo: e habitarei no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E a nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, e o fogo estava sobre ele de noite. E a glória do Senhor enchia a tenda da congregação. Êxodo capítulo 40. Não vai dar tempo da gente entrar em muitos detalhes da construção do tabernáculo, mas eu te aconselho a fazer a leitura, principalmente da parte final do capítulo do livro de Êxodo, que vai entrar muito nessa questão, vai destacar muito detalhado essas orientações da parte de Deus para a construção do tabernáculo. Principalmente lá, capítulo 35, capítulo 34, 35 para frente, você começa justamente principalmente 35, né, que vai falar sobre as ofertas do tabernáculo, vai entrar muito no destaque. E lá no capítulo 40, versículo 34 e versículo 38, quero fazer a leitura, só para completar essa informação. Versículo 34 de Êxodo 40. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, durante o tempo do povo de Israel no deserto, a nuvem do Senhor cobria o tabernáculo de dia e o fogo cobria o tabernáculo de noite, representando a glória do Senhor ali sobre aquele lugar. Então é interessante que Deus ele ordena que Moisés construa um tabernáculo, porque ele destaca: eu habitarei no meio do povo. É interessante, meus irmãos, que é como se fosse uma representação física, para que o povo entendesse que Deus estava no meio deles. Deus, então, determina a construção do templo, tabernáculo, o templo foi mais tarde, do tabernáculo, para que se colocasse a arca do Senhor e para que houvesse uma representatividade física da presença de Deus com o povo. Além disso, seria o local onde os sacrifícios a Deus seriam oferecidos como forma de adoração, como forma de gratidão, como forma de pedido de perdão por pecados. Nós devemos nos lembrar que nesse tempo da lei, era um tempo que se executava ainda os sacrifícios, né? Oferecia-se animais, por exemplo, a Deus em forma de sacrifício, onde o sacerdote oferecia a Deus
para que Deus recebesse uma gratidão, Deus recebesse um pedido de perdão por parte do povo. Nós vemos todo o tempo da lei com essa regra, com essa determinação, com essa diretriz da parte do Senhor. Bom, o tópico primeiro, então, chama atenção para a construção do tabernáculo. 1.1 vai reforçar a questão que nós acabamos de ler, da glória do Senhor se manifestando. Deus ele se agrada quando nós obedecemos a sua voz. Deus se agrada quando ele nos dá a diretriz e nós obedecemos a sua voz. Quando Moisés constrói o tabernáculo, como prova de que Deus estava se agradando, a glória de Deus fez parte daquele lugar. A presença de Deus estava naquele lugar. Bom, 1.1. Onde a glória de Deus se manifestava. Antes do tabernáculo ser erguido, Moisés se encontrava com o Senhor na tenda da congregação. Foi antes do tabernáculo ainda, era uma tenda que era armada fora do arraial. O tabernáculo foi erguido em pleno deserto, para ser um local onde o povo desfrutaria de comunhão com Deus, que desejava viver entre eles, que é justamente o versículo 8 do capítulo 25 de Êxodo, que fala, e habitarei no meio deles. Deixa eu fazer só a leitura da referência, que nós vamos falar várias vezes desse versículo, então vamos fazer a leitura dele completo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E diz assim, porque no capítulo 24, 25 de Êxodo, Deus ele ordena e ele dá a diretriz. E no capítulo 35, um pouco mais à frente, é que começa de fato a construção, as ofertas e a construção do tabernáculo. 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E aí Deus, versículo 9, sabe o que nós falamos? Conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelos de todos os seus móveis, assim o fareis. Ou seja, Deus estava falando com Moisés que ele daria a planta, as diretrizes de como seria construído o tabernáculo. Então, antes do tabernáculo ser construído, Moisés se encontrava com Deus na tenda da congregação, uma tenda que era armada fora do arraial. E aí Deus, então, ele determina que seria construído. E o tabernáculo foi construído em pleno deserto, foi usado durante a peregrinação do povo no deserto. Ele era desmontável, tá? Então o povo podia montar. Quando Deus ordenava que eles andassem, que eles caminhassem, eles guardavam o tabernáculo, desmontavam ele, migravam para outro lugar. Quando ali parasse, eles montavam de novo o tabernáculo. Então Deus ele deu a diretriz que o tabernáculo fosse construído dessa forma, para ser móvel, para ser desmontável, para poder levar para outro local. Em pleno deserto, para ser um local onde o povo desfrutaria da comunhão com Deus, que desejava viver entre eles. Antes da gente ir para a próxima frase, um destaque que eu daria aqui. Mesmo no meio do deserto, a presença de Deus estava com o povo. Mesmo vivendo em dias de deserto, muitas vezes nas nossas vidas, a presença de Deus permanece conosco. Grava essa palavra no seu coração hoje. Mesmo no meio do deserto, Deus não abandonou o povo. O povo tinha a presença de Deus junto com eles. Bom, acrescente-se a essa observação que o tabernáculo atraía a atenção de todo o povo, porque a glória de Deus se manifestava naquele lugar, de modo sublime naquele lugar. Deus nos criou para a sua glória, Isaías 43, 7. E o tabernáculo passou a ser símbolo da sua presença entre o povo. É aquilo que eu acabei de falar, a representação física, era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. O povo podia olhar para o tabernáculo, ver a nuvem ali, ver a glória de Deus ali e saber, Deus está conosco. Estamos no deserto, mas Deus está conosco. E nada está nos faltando no deserto, porque Deus está conosco. O tabernáculo passou a ser símbolo da presença entre o povo. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria. Êxodo capítulo 29, só fazer a leitura de uma referência aqui, antes da gente avançar. Êxodo capítulo 29, versículo 45. 29, 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. Novamente Deus falando. Falou no capítulo 25, falou no capítulo 29, que ele habitaria no meio do povo de Israel, e ele seria por Deus. Diante daquele esplendor, os israelitas ofertavam com alegria, ofertando até mais do que o necessário para a construção do tabernáculo. Chegou um determinado momento que o que eles ofertaram foi tanto que só sobrava, que quem estava construindo o tabernáculo falou, olha, Moisés, pede para parar de ofertar porque já está sobrando, a gente não tem nem condições de armazenar tudo isso que já tem.
Já ultrapassou aquilo que é necessário, já está sobrando. O comentarista coloca aqui uma palavra do bispo Abel, que fala o seguinte, antes, né, quando o povo realmente contribuiu, me veio à mente que eles estavam com o coração aberto para contribuir. Eles entenderam aquele propósito. Que coisa linda, que lição linda extraímos da história da construção do tabernáculo. A obra começa com todo o povo de coração trazendo suas ofertas. Alguns colocaram à disposição para trabalhar nesse sublime projeto. O maior segredo da construção do tabernáculo ter sido tão abençoado foi a liberalidade do povo. Olha a palavra aparecendo aí de novo. Ou seja, o coração querendo dar sem receber nada em troca. Tudo fluiu tão bem que Moisés pediu ao povo para que parasse de trazer mais ofertas, porque já possuiu bastante para a construção. E aí a gente pode entender de onde vieram essas ofertas. Nós vamos falar um pouquinho do tópico 1.2. Mas o tópico primeiro destaca que a presença de Deus estava junto com o povo. E segundo, o povo foi tão coração aberto, teve tanta liberalidade, estendeu tanto a mão para abençoar, que em determinado momento tiveram que pedir para eles pararem de trazer as ofertas. 1.2. As ofertas voluntárias. Olha a palavra aparecendo aí de novo. Voluntárias. Deus ama o que dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Por que isso, irmãos? Porque não adianta nada eu apresentar uma oferta ao Senhor e estar com meu coração fechado, como se fosse uma obrigação. Eu estou contribuindo porque o irmão passou com a salva. Eu estou contribuindo com um projeto de construção do templo, de reforma da igreja, porque todo mundo contribuiu, eu fiquei sem graça, não. Não faça dessa forma. Mas se você se sente participante, se sente pertencente, automaticamente, quando nós nos sentimos participantes e pertencentes, nós queremos, com alegria no coração também, abrir nossa mão para contribuir, que foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. 1.2. As ofertas voluntárias. A fé cristã implica obediência a Deus em todas as áreas da vida. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ele vai nos dizer, depois você pode ler o texto todo em casa, que obedecer é melhor do que sacrificar, porque Deus se agrada mais da obediência do que da gordura dos carneiros e sacrifícios que eram oferecidos. A dependência de Deus deve estar diretamente relacionada ao amor por Ele. Quando nós somos dependentes do Senhor, entendemos que somos dependentes, entendemos a nossa posição em Cristo, nós também o amamos. Então é muito interessante que a nossa dependência ela deve estar ligada diretamente ao nosso amor por Deus. Uma vez que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Os israelitas obedeceram a ordenança que Deus deu a Moisés para a construção do tabernáculo. Participantes daquele grande e belo projeto. Olha só que interessante, ninguém quis ficar de fora. Quando Deus deu o projeto, falou com Moisés, todos aqueles homens quiseram participar, quiseram fazer parte daquele momento. Aquele belo projeto com ofertas voluntárias. Êxodo capítulo 25, novamente, versículo 1 e 2. Vamos fazer a leitura para a gente estar completando o entendimento. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E aí, versículo 3 em diante, vai dizer o que era a oferta que o Senhor estava pedindo, quais eram os materiais que o Senhor estava pedindo para que fosse construído o templo. Mas eu destaco novamente, ofertas voluntárias, porque o povo se sentiu participante. As ofertas foram tantas que os artífices interromperam o trabalho para comunicar a Moisés que estava ocorrendo. E aí o pastor César Rosa de Mello coloca um complemento aqui do professor. Quando Deus fala com Moisés acerca da construção do tabernáculo, Deus estabelece que os filhos de Israel deveriam trazer as doações e enumera os materiais. Então Deus dá uma lista de materiais que seriam necessários para a construção do templo e aqueles materiais seriam levados pelo povo. Os textos bíblicos evidenciam que as ofertas deveriam ser alçadas e com coração voluntário. O povo se empenhou em ofertar para a construção. O sentimento de gratidão pela libertação
do povo que havia acabado de sair do Egito, liberto, o desejo pela presença de Deus e a possibilidade de terem seu lugar de culto a Deus, fez o povo dar as suas riquezas para a construção. Então eles tinham alegria no coração. Eles tiveram um desejo de contribuir, eles tiveram um desejo de doar aquilo que eles tinham, que aqueles materiais que foram numerados pelo Senhor para a construção, eles tinham desejo no coração de doar aquilo que eles possuíam para que o templo, o tabernáculo, a casa do Senhor fosse construída. 1.3. Antes de irmos 1.3, de onde vinham esses materiais? Eles estavam em pleno deserto. De onde vieram esses materiais para a contribuição, para a construção? O ouro, a prata, o carmesim, o tecido de púrpura de carmesim, as madeiras. De onde vieram essas doações? Devemos pensar que na cronologia, o povo havia saído do Egito, eles estavam em pleno deserto. E no deserto nós sabemos que é areia, não tem lugar para extrair ouro, não tem lugar para extrair prata, não tem lugar para extrair madeira, pano, tecido, nada disso. Peles de animais mais selecionados, não tinha isso. Nós devemos voltar um pouquinho na história. Quando o povo estava saindo do Egito, em que ocorre no primeiro momento, nós estudamos na lição de domingo passado, que Moisés disse a Faraó que não ficaria nenhuma unha deles para trás. Todos os seus bens, seus animais, eles levariam. Ponto. Além disso, o povo do Egito também, nós voltaremos um pouquinho na história, o povo do Egito, eles, com a morte dos primogênitos, eles queriam tanto apressar as saídas dos israelenses, que os israelenses pediram e eles deram vários vasos de ouro, vários vasos de pratas, para que eles pudessem recolher todas as suas coisas e partir o mais rápido possível, para que eles não fossem novamente afetados, assim como aconteceu na morte dos primogênitos. Bom, 1.3. A alegria em contribuir. Moisés recebeu a ordem de construir o tabernáculo, um lugar de culto a Deus. O povo hebreu compreendeu que ali seria a habitação de Deus entre eles. Falamos um pouquinho sobre isso já. E toda manhã levavam muitas ofertas voluntárias para a construção do santuário. Quando os artesãos perceberam que as ofertas excediam o necessário para a obra do Senhor, eles falaram então com Moisés, e Moisés ordenou que parasse as ofertas, parasse as doações. O comentário aqui do professor fala o seguinte, comentário bíblico de 1 e 2 Coríntios. Ao ofertarmos com boa vontade e alegria, a graça da contribuição traz muitos resultados bons para a nossa própria vida. Em primeiro lugar, encontraremos grande felicidade na nossa vida de serviço ao Senhor e os nossos semelhantes. As ofertas aumentarão e muitas necessidades serão supridas. Deus é louvado e os laços de fraternidade cristã se estreitam ainda mais. Então, 1.3 ele destaca a palavra alegria. O povo teve alegria em contribuir, o povo teve alegria em participar da construção do tabernáculo. E é interessante, quando nós lemos Malaquias capítulo 3, versículo 10, vamos fazer a leitura, texto muito conhecido, Malaquias capítulo 3, versículo 10, que fala sobre trazer os dízimos à casa do tesouro, mas eu vou me ater mais à parte B do versículo. Vamos lá, Malaquias capítulo 3, versículo 10. A Bíblia vai dizer o seguinte, a primeira parte do versículo fala, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu consideraria essa a primeira parte, uma ordenança do Senhor, então a trazermos todos os dízimos à casa do tesouro. Bom, a parte do meio do versículo fala, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então o próprio Deus ele aconselha que se você quiser, você pode ofertar, mas também fazer prova do Senhor. Fazer prova no sentido não de colocar Deus na parede, não é isso que o texto está dizendo, mas no sentido de entender, exercitar a sua fé também, que Deus pode te abençoar e quer te abençoar. Mas o versículo, a parte C, o final do versículo é que justamente explica melhor isso. Olha o que o Senhor fala. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que delas vos venha maior abastança. Então é interessante quando nós contribuímos com alegria, quando nós doamos para a casa do Senhor com alegria, nós também somos abençoados. O Malaquias, a parte final do versículo, fala justamente isso. As janelas do céu se abrirão, as bênçãos do céu serão derramadas sobre as nossas vidas.
Bom, meus irmãos, esse foi o tópico primeiro, que falou sobre a construção do tabernáculo, onde o povo é convocado a contribuir no meio do deserto. Aqueles bens, aquele ouro, aqueles tesouros que eles haviam trazido do Egito, eles agora doam aqueles bens para que fosse construído o tabernáculo. E a liberalidade, né? A alegria no coração foi tão grande em doar e participar, que eles extrapolaram até o limite das ofertas, a ponto de Moisés pedir ao povo que não ofertasse mais para aquele propósito específico, porque aquele propósito já havia sido alcançado. Glórias a Deus por isso. O tópico 2, ele vai falar já da construção do tabernáculo, do templo, né, em Jerusalém, mas ele vai destacar, depois, nós vamos falar um pouquinho sobre a construção, mas depois ele vai destacar sobre a restauração que o templo precisou passar por vários momentos. Então nós vamos ver a história de 3 reis que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor e que eles trabalharam na reconstrução do templo, mas em que todos eles o povo ofertava. Esse é o tópico 2, a restauração do templo. O tabernáculo esteve presente entre o povo de Deus durante toda a caminhada pelo deserto. Anos mais tarde, foi substituído pelo majestoso templo idealizado pelo rei Davi e edificado por seu filho, Salomão. Então, o tabernáculo ele foi a presença física de Deus, a presença real de Deus no meio do povo, o símbolo da presença de Deus, durante toda a caminhada no deserto e depois, algum tempo ainda já na Terra Prometida. Mais tarde, então, é construído, o tabernáculo, lembra que eu falei que ele é desmontável? Ele era algo provisório? Mais tarde, então, Salomão constrói o templo em Jerusalém. E esse templo que sim, seria o local de repouso, o local definitivo para a Arca do Senhor ser depositada, que era o símbolo ali máximo da presença de Deus entre o povo. Bom, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Vamos fazer essa leitura. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Sete 11. E assim a Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperamente ele o efetuou. Então está dizendo aqui que Salomão termina a construção da casa do rei e a construção do templo. Com o passar do tempo, a construção foi se deteriorando. Toda casa acontece isso. Se a sua casa, se você não fizer uma pintura externa, não for consertando as frestas que aparecem, o telhado que precisa de uma reforma, se não for feita uma manutenção, ele vai se deteriorando com o tempo. E alguns reis de Judá, para preservar a verdadeira adoração, exortaram o povo a ofertar para a restauração do templo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 8 ao 12. Eu vou ler o versículo 8 e o versículo 10, que vai ilustrar para a gente. 2 Crônicas 34, o versículo 8, que eu vou fazer a leitura, e o versículo 10. Versículo 8. E no ano 18º de seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, maioral de cidade, a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. E o versículo 10, no versículo 9 eles vão falar sobre o que eles arrecadavam para isso, e o versículo 10, e o entregaram os que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes deram os que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. Então vai falar aqui sobre a reparação do templo, que ela ocorreu em várias fases da história de Israel. E uma frase que eu destaquei que é interessante é: quando o rei era bom e se voltava para Deus, ele reformava, ele cuidava também da casa de Deus. Quando o rei, então, tinha o coração voltado para o Senhor, ele se preocupava em cuidar da casa do Senhor também. Bom, o 2.1 vai falar da restauração nos dias do rei Joás. Joás, rei de Judá, viveu dias de prosperidade, enquanto teve o sacerdote Joiada ao seu lado. Joás ele é um rei que começa a reinar então com 7 anos de idade. Rapidamente, a história de Joás, ele era descendente veio da linhagem de Davi. E a Bíblia relata que Atalia, quem era Atalia? Atalia era filha de Jezabel, com Acabe, que havia se casado, que era do reino do norte, que havia se casado com o rei do sul.
E ao se casar com o rei do sul, ela então, que era idólatra, que era adoradora de Baal, ela leva então aquela adoração que o reino do norte fazia a Baal também para o reino do sul, também para Judá. E ela mata ali todos os descendentes da linhagem real, para que justamente ela não ficasse ninguém da linhagem de Davi. Só que ela não conseguiu matar o rei Joás, que ele era novo, criança, e ficou escondido. Até o momento que o sacerdote Joiada consegue, então, reunir o povo e fazer com que Joás fosse consagrado ali o rei de Israel, fosse ungido o rei de Israel ainda com 7 anos. Joiada apoiou ele em todo esse momento. E Atalia, então, ela foi morta pelo fato de estar levando a idolatria para Israel. Foi morta fora do templo. Então foi morta porque ela estava conduzindo o povo à idolatria. E aí começa a acontecer em Israel um movimento de retorno para as coisas de Deus. Um movimento de retorno. A história de Israel, meus irmãos, ela é muito de altos e baixos. Então nós vemos que no Reino do Norte, por exemplo, todos os reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. No Reino do Sul nós temos reis que foram bons e alguns que foram maus. E aí acontece que nos dias de Joás, então, ele tinha Joiada como sumo sacerdote, que estava ali orientando ele, pois o monarca não tinha habilidade para reinar, pela sua imaturidade, ou seja, era uma criança ainda. Antes, a adoração a Baal havia se intensificado entre os hebreus, de tal forma que não houve preocupação em manter a conservação do templo do Senhor, que estava em destroço, estava destruído o templo do Senhor. O rei Joás, então, estimulou o povo e os sacerdotes a coletar ofertas para custear a reforma do templo e renovar a aliança com o Senhor. Então é interessante que Joás, mesmo sendo muito jovem, quando ele começa a realmente tomar consciência da realidade das coisas do Senhor, orientado por Joiada, ele começa a trazer novamente o povo para os olhos do Senhor. E aí aquilo que nós falamos, quando o rei tinha os olhos voltados para o Senhor, quando o rei era bom, ele se preocupava em cuidar da casa do Senhor também. Pastor Marcos Flávio, aqui no suplemento do professor, fala o seguinte: o sacerdote Joiada, valendo-se da sua posição no reino como regente e tendo a responsabilidade de chefiar junto com Joás, e sendo um homem temente a Deus, destruiu o sacerdócio de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, ou seja, despedaçar as imagens de Baal, destruir o templo de Baal. E também orientou a Joás para que determinasse a restauração e a construção do templo do Senhor. Aquele mesmo templo que foi construído por Salomão muitos anos antes, ele agora estava destruído, estava em pedaços. Então, Deus preservou a vida de Joás para que Joás fizesse então essa primeira reforma. E é interessante que todo o texto vai dizer, principalmente 2 Reis, capítulo 12, versículo 4. Vamos fazer a leitura de 2 Reis, capítulo 12, versículo 4 e 5. Só para finalizar esse 2.1, essa referência. Versículo 4 e 5. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um de seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa do Senhor, segundo toda a fenda que se achar nela. Ou seja, o sacerdote então vai destacar que todos ali deveriam fazer voluntariamente doar para a reconstrução do templo do Senhor. E foi interessante que ele usou uma estratégia de que se recolhesse. Só que chegou um ponto que, assim, depois de muito tempo, o dinheiro não era suficiente, porque o templo estava muito deteriorado. Então ele tem uma ideia de que já não estava dando certo aquela doação tão voluntária, ele coloca então uma arca, uma caixa perto do templo, ao lado direito do templo, para que as pessoas pudessem voluntariamente, quem quiser, ir até lá então e depositar a sua oferta. E aí sim essa estratégia deu certo, eles arrecadaram dinheiro e o templo foi restaurado então nos dias do rei Joás. Esse contexto está em 2 Reis, capítulo 12, vale a pena, e também em Crônicas, vale a pena, depois com calma os irmãos conferirem com mais detalhes essa história. Mas a primeira reconstrução, a restauração, nos dias de Joás. Segundo exemplo que a revista vai trazer, a restauração nos dias do rei Ezequias. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá.
No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-lo. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Vamos fazer a leitura. E ele no primeiro... Versículo 2 antes. Vamos ler o 1 em diante, só para a gente entender. Olha, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele era um descendente da linhagem de Davi. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Quando os reis que reinavam eram maus, que eles não cuidavam das coisas do Senhor, muitos daqueles sacerdotes que tinham sido determinados com ofício, a linhagem da tribo de Levi, que havia sido determinada para cuidar das coisas do Senhor, que eles deveriam ser sustentados pelas outras tribos. Quando o rei era mau e o povo se afastava da presença do Senhor, esses sacerdotes não era nem ofertado para a sua própria alimentação. Eles não tinham cuidado do povo. Muitos deles tinham que ir trabalhar para sustentar suas famílias. Quando o rei bom reinava, que tinha os olhos voltados para o Senhor, o que esse rei fazia? Chamava esses sacerdotes novamente e colocava eles no ofício, porque o povo entendia a necessidade de sustentá-los, conforme a orientação que já havia sido dada antes. Ele se esforçou para eliminar a idolatria do meio do povo, procurando fazer o que era reto e justo aos olhos do Senhor. Ezequias restabeleceu o culto verdadeiro em Israel, tendo cuidado de reunir os sacerdotes e levitas para propor uma nova aliança com Deus. Na restauração do templo, eles então têm um entendimento, a necessidade de se fazer uma nova comunhão com o Senhor. Ezequias fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus, e isso provocou um grande avivamento dos israelitas. Então, primeiro, ele restaurou o templo. Segundo, ele purificou o templo. E terceiro, ele restabeleceu o culto. É isso que o texto de 2 Crônicas, capítulo 29, vai dizer para a gente. Então, a segunda restauração que nós vemos de exemplo na revista foi através do rei Ezequias. E, novamente, o povo é convidado a ofertar. E o povo, com coração voluntário, oferta para o templo, para a reconstrução do templo. Terceira, 2.3, a restauração do templo nos dias de Josias. Então foi Joás, Ezequias, agora no rei Josias. O rei Josias ele começa também a reinar com 8 anos de idade apenas. O rei Josias procurou fazer um novo concerto espiritual com Judá, abolindo qualquer vestígio de idolatria. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 1 ao 7. Eu vou ler o 1 e o 3. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi, seu pai, sem se desviar deles para a direita e para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar a Deus, o Senhor buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques das imagens da escultura de fundição. O que é isso? Quando o rei mau reinava, o povo se afastava do Senhor, do caminho do Senhor, o povo entrava na idolatria, e eles construíam vários altares a Baal, vários bosques a Baal, várias esculturas a Baal, e praticava a idolatria. Quando a Bíblia fala que o rei que fez fez o que era bom aos olhos do Senhor, como o caso de Josias, por exemplo, o que ele faz? Ele vai por todo Israel e ele destrói aquelas imagens de escultura, aquela idolatria, e fala: nós nos voltaremos para o Senhor. Então sempre acontecia, junto com a restauração do templo, um reavivamento espiritual. Porque não era apenas a reconstrução do templo. É que o rei e o povo entendiam a necessidade de restaurar o culto a Deus novamente. E ao restaurar o culto a Deus, ao purificar o templo, ao tirar a idolatria do meio do povo, Deus se manifestava abençoando e existia um grande avivamento no meio daquele povo. Então o rei Josias, ele procurou fazer o que era bom aos olhos do Senhor. O rei determinou que os israelitas buscassem ao Senhor de todo o coração e fossem purificados.
dos pecados nos quais Judá havia mergulhado, e assim restaurar o genuíno culto ao Senhor. Ou seja, restaurando o templo, restauraria o culto ao Senhor. Para isso, Josias ordenou que todo o dinheiro arrecadado fosse usado para reparar a casa do Senhor. Então, ele determina que se colhesse uma oferta, que se arrecadasse para a construção, a reforma da casa do Senhor. A Bíblia relata que nunca houve um rei como Josias, que se voltou para o Senhor de todo o seu coração. Está lá em 2 Reis 23, 25. Complemento, o professor fala, os momentos de avivamento e despertamento do povo de Deus, no período da monarquia e após o retorno do exílio, resultavam em várias mudanças de comportamento e em relação aos serviços religiosos. Tais registros bíblicos atestam a relevância da presença de um santuário na história de Israel. Em tais registros, vemos o avivamento espiritual alcança. O que o avivamento espiritual alcança? Também a restauração do comprometimento do povo com a manutenção dos serviços litúrgicos, por meio das contribuições, e aquelas eram oferecidas espontaneamente. O rei Josias é muito interessante a história, porque quando ele determina a reforma do templo, a construção do templo, é achado o livro da lei, que havia sido escondido, talvez no meio das pedras do templo, para que não fosse destruído pelo rei ímpio, que reinava anteriormente. E aí, quando o sacerdote Ilquias acha o livro da lei, que ele faz a leitura perante o rei rasga suas vestes e fala: precisamos urgentemente nos voltar para o Senhor. Porque tudo que está escrito no livro da lei, nós estamos praticando todos esses pecados. Estou resumindo aqui para os irmãos entenderem. E aí eles se voltam novamente para o Senhor. Bom, então o tópico 2 falou da restauração do templo, um reinado de 3 reis bons. Em todos eles foram alçadas ofertas que foram usadas para reparação do templo, reconstrução do templo. Tópico 3, para a gente finalizar, é o cuidado com a casa de Deus. E antes de começar esse tópico 3, a pastora Lenay coloca no estudo dela, eu achei interessante essa frase, que ela fala que as ofertas são orações em formas de atos. Nós podemos orar através dos atos, quando nós entregamos ofertas voluntárias, com o nosso coração voluntário também. E o tópico 3, cuidado com a casa de Deus. Deus nos abençoa com bens para desfrutarmos do melhor dessa terra. Assim, devemos dispor de parte dos nossos bens para socorrer as necessidades da igreja, a fim de que ela tenha o necessário para o culto ao nosso Deus. É o que eu falei no início da lição. A água, a luz, a manutenção do templo, o som, o equipamento de filmagem que nós precisamos hoje para transmitir o culto no YouTube, para que possa chegar até a sua casa. Às vezes a pessoa está enferma, está no hospital, não pode se deslocar, mas lá dentro, ela com o celular na mão não consegue participar do culto também. Então, é a tecnologia que veio a nosso favor e nós precisamos de recursos financeiros para fazer com que isso aconteça. Né? A câmera que é usada para transmitir o culto, a internet que é paga na igreja para transmitir o culto, tudo isso tem as suas despesas. E nós precisamos sempre procurar o melhor para o Senhor. 3.1. O chamado de Deus. Muitos irmãos compreendem que o templo é um espaço de oração e celebração. Portanto, precisa de cuidados para favorecer a reunião daqueles que buscam o exercício da fé cristã. As reformas nas congregações são importantes para oferecer aos frequentadores conforto e segurança. Os prédios devem ser mantidos em excelente estado de conservação. Isso envolve desde a parte estrutural até a manutenção do telhado. Esse cuidado evita problemas à integridade do espaço físico da igreja e assegura segurança aos fiéis e aos visitantes. Por isso, o Senhor nos convoca a abrir o coração e nos libertar da avareza e do egoísmo. E aí é interessante que nós vemos o caso da viúva pobre. Eu me lembrei do caso da viúva pobre porque tudo aquilo que ela tinha para oferecer, ela ofereceu. Mas foi interessante que ela não simplesmente ofereceu por oferecer, porque todos estavam no templo oferecer oferta. Não. Mas a Bíblia vai destacar que o coração dela estava ofertando ao Senhor. O coração dela estava voluntário naquela oferta ao Senhor. Tanto é que Jesus, no meio de tantas ofertas, talvez milionárias, que foram jogadas ali naquele dia, com apenas 2 moedinhas, o Senhor fala que aquela foi a maior oferta daquela noite. Porque ele viu o coração dela, ele enxergou a liberalidade que estava no seu coração. O Bispo Abner coloca o seguinte aqui no comentário. Contribuir com os nossos bens é simplesmente ter um coração aberto
e sincero diante de Deus. Portanto, apresenta-te ao Senhor com coração transbordante de graças pelas misericórdias recebidas. Não importam a ocasião ou circunstâncias. O importante é contribuir com alegria para a casa de Deus, pois semear no reino é semear com a certeza de uma colheita abundante para o porvir. Né? Então não significa quantia, mas o ato de fidelidade. Deus não está olhando para a quantia. Porque se olhasse pela quantia, talvez poucas pessoas com muitas posses seriam falaria que somente eles seriam abençoados. E não. Deus está olhando aqui para a fidelidade do coração, para o ato de fidelidade e a alegria em contribuir. 3.1, então, fala do chamado de Deus para contribuirmos, no cuidado da casa do Senhor. Isso é para os nossos dias? É para os nossos dias também, para cada um de nós. A Bíblia, em momento algum, ela tira a nossa responsabilidade de contribuir com a casa do Senhor. 3.2. Devemos honrar a Deus com os nossos bens. Honrar a Deus com nossos bens é um privilégio. Vamos lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 ao 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Provérbios. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Você será abençoado. O reino de Deus trabalha por princípios instituídos pelo Senhor. E um deles é, aos que me honram, honrarei. Está em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Quando honramos a Deus, primeira coisa, nós expressamos gratidão. A segunda coisa, nós temos a consciência de que tudo pertence a Ele. E o terceiro ponto que eu destaco, a confiança na sua provisão diária. Então, quando nós ofertamos a Deus, nós sabemos que estamos sendo gratos, conscientes que somos apenas mordomos. E terceiro, também confiamos que Ele continuará com as suas mãos estendidas, abençoando as nossas vidas. Essa honra está em coisas simples, como ofertar para manutenção ou reforma da igreja, na certeza de que o Senhor Deus zela por nós. Devemos ser zelosos pelo templo, onde nos reunimos para adorá-lo e anunciar a sua palavra. Foi o que nós falamos no 3.1. O complemento que fala o seguinte: precisamos aprender a honrar o Senhor com os nossos bens e atitudes relacionadas a eles. Pois assim agradamos a Deus e usufruímos de suas bênçãos. A honra que Deus espera de nós se manifesta no desejo de expressar o amor que temos por Ele. Então, no coração grato, na atitude de adoração a Deus, quando expressamos a nossa gratidão também através de nossas ofertas. Mas você está falando de dinheiro? Não significa uma lição sobre dinheiro, é uma lição sobre mordomia cristã. Mas também faz parte da nossa oferta as primícias da nossa renda. Por quê? No passado, eles levavam as primeiras colheitas. Só que hoje essas colheitas, o nosso trabalho diário, ele foi substituído, né? Nós recebemos o dinheiro, espécie. Então nós trabalhamos em troca de notas, espécie. Então a nossa renda, ela vem em notas, em dinheiro. E é justamente isso que nós oferecemos a nossa primícia também ao Senhor. Bom, 3.3, para a gente finalizar a lição. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Eu achei forte o título desse terceiro tópico, 3.3. O cuidado com a casa de Deus reflete quem somos. Lembra lá de Israel? Quando o rei que reinava era um rei bom e existia um coração aberto, existia uma restauração da adoração ao Senhor, o povo restaurava o templo, o povo cuidava da casa do Senhor. Quando o povo se afastava de Deus, o povo abandonava a casa do Senhor, o povo abandonava os sacerdotes. Então, que esse exemplo sirva para nós hoje. Se nós amamos a Deus, se estamos buscando a presença do Senhor, nós também amamos a casa do Senhor. Para evitar problemas estruturais, é recomendável que os templos passem por uma manutenção periódica. Tem que estar sempre cuidando, sempre reformando. Graças a Deus, no nosso ministério, nosso pastor tem essa visão, isso desde antes, desde que eu conheço da época do pastor Walter,
e o pastor Moisés dando sequência, tem essa visão. As nossas congregações estão passando por reformas constantes, todas elas sendo construídas, algumas congregações precisando ser ampliadas, estão sendo construídos novos templos, melhorando, com uma infraestrutura, com cuidado, com atenção, com carinho, tudo de primeira, justamente para nós fazermos o melhor para o Senhor. Então, os nossos dízimos, as nossas ofertas, elas estão sendo investidas justamente no reino do Senhor, na infraestrutura. Nós temos o Betel, que é o nosso centro de convenções, que está sempre sendo cuidado, sempre ampliado, ainda está em obras, ainda está em fase de construção, mas está sendo feito tudo do melhor para que o povo de Deus possa se reunir com segurança e com alegria no coração para adorar a Deus. E quais são os frutos disso? É o que nós estamos colhendo. Por exemplo, nesse final de semana nós temos lá o Conjadem, que é o Congresso de Jovens do Ministério de Madureira, do estado de Minas Gerais. Mais de 3.000 jovens ali reunidos adorando ao Senhor. Então, essa infraestrutura, esse investimento dessa reforma, dessa construção, está sendo agora usufruído em bênçãos. Quantas pessoas, quantos jovens vão sair daqui e voltar para suas casas abençoados, uma vida transformada? Quantas pessoas são alcançadas através do YouTube, participando de forma online, sendo abençoados? Bom, nossa disposição em ofertar para essa causa específica demonstra gratidão ao Pai Celestial por todas as bênçãos que temos recebido. Efésios capítulo 1, versículo 3. A última referência que eu vou estar lendo, porque o tempo realmente já se foi, nós já estamos caminhando para o final da nossa lição, mas eu quero ler essa referência. Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já somos abençoados. Bom, contribuir financeiramente para a manutenção do templo é participar de uma semeadura em boa terra, sabendo que isso vai frutificar, é certo. Na certeza de que o Senhor Deus é fiel e poderoso para continuar suprindo todas as nossas necessidades. Desde que começou a levar suas ofertas ao templo, o povo passou a ter abundância de alimento. Eu falei que essa é a última referência, mas eu achei muito interessante, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10. Vale essa leitura. 2 Crônicas 31, versículo 10. Olha que interessante o que acontece com o povo quando eles têm um coração aberto. Capítulo 31, versículo 10. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhes falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer e de que se fartar, e ainda sobeja em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Ou seja, o povo abriu o coração e doou para a casa do Senhor, para o templo. Ao fazer isso com o coração aberto, Deus também derramou bênção sobre eles, né? É o que nós lemos em Malaquias, né? Que o Senhor abriria as janelas do céu para nos abençoar. Bom, Bispo Abner coloca aqui para finalizar que servir a Deus com os nossos bens é um privilégio. Mas fica um alerta, mas não é algo que devemos fazer por constrangimento, só porque o outro faz, ou só porque alguém está pedindo, não. Na Bíblia encontramos muitas passagens que narram a disposição dos israelitas em ofertar para a obra do Senhor, com o que tinham de melhor, sejam em bens materiais, seja na disposição para trabalhar para Deus. Quando ele fala de constrangimento, eu me lembrei de Ananias e Safira. A Bíblia fala que no início todas as pessoas vendiam as suas fazendas, suas propriedades e compartilhavam para que não faltasse nada para ninguém. A igreja era uma comunidade, não só de fé, mas uma comunidade de compartilhamento ali mesmo, de bênçãos, de provisão. E Ananias e Safira, talvez querendo aparecer, talvez querendo se destacar também, venderam uma propriedade e disseram que estavam doando tudo para o Senhor, quando na verdade eles estavam escondendo. Diante dos homens eles falaram algo, mas diante de Deus, Deus sabia como estava o coração deles. E ao fazerem isso, nós conhecemos bem a história, que eles foram mortos porque eles mentiram ao Senhor. Então, não é por constrangimento, não é com o coração preso nas coisas materiais que Deus vai receber a nossa oferta. Se for para me ofertar e ficar o mês inteiro pensando
que eu não deveria ter dado aquela oferta, que eu deveria ter pego aquele dinheiro, feito uma viagem, ou gasto um restaurante, alguma coisa do tipo. Pode ter certeza que Deus não recebeu a minha oferta. Mas aquela oferta que é dada com o coração, quando eu estou devolvendo ao Senhor na certeza de que, Senhor, eu estou te agradecendo porque o Senhor me salvou, o Senhor tem me sustentado e nada está me faltando. Eu estou ofertando com alegria no coração. Essa oferta, sim, é uma oferta que é semeada em boa semente e você é próspero por isso. Para a gente finalizar, conclusão, o cristão evidencia sua lealdade, destaca a palavra lealdade, quando serve a Deus de todo o coração, inclusive com seus bens, abençoando a casa do Senhor com alegria e não com constrangimento. Amados, que Deus em Cristo Jesus continue falando nos nossos corações, que nós possamos entender com esses vários exemplos bíblicos, eu falei que eles são até muitas referências hoje, nós não conseguimos passar por todas elas, mas no meio de tantas referências bíblicas que nós aprendemos nesse dia, é que em vários exemplos bíblicos nós vemos pessoas com o coração aberto, abençoando a obra do Senhor, dando aquilo com alegria no seu coração, porque entenderam que Deus ama aquele que dá com alegria. Entenderam, novamente, que a liberalidade é quando eles dessem algo sem receber nada em troca. Entenderam que Deus estaria abençoando dessa forma. E aí a gente volta lá no título da lição, que é participando com consciência e com alegria. Nós possamos ofertar na casa do Senhor com alegria, reconhecendo aquilo que Ele tem feito por nós, e que a lição de hoje nos faça entender que é necessário sim um cuidado com o templo do Senhor, é necessário uma reforma, é necessário um cuidado, é necessário uma manutenção nos bancos, nos banheiros, em toda a infraestrutura do templo, para que a gente possa com alegria adorar o Senhor. Que Deus continue te abençoando, que seu coração a partir de hoje, caso não seja assim, mas que a partir de hoje você tenha alegria em contribuir para a casa do Senhor. E que ao estender a mão para abençoar a obra do Senhor, o Senhor também possa derramar nas suas mãos bênçãos incontáveis. Que ao semear em boa semente nós possamos entender que não significa dar dinheiro para A ou para B, não é isso. Mas é Deus está nos dando a oportunidade de usarmos a nossa fidelidade a Ele com os nossos bens também. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, um dia abençoado, que a sua casa seja próspera e abençoada em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.